Olá, os nossos amigos e amigas do podcast, o seu podcast jurídico, sempre com temas atuais e interessantes e com convidados super especiais. Hoje nós estamos com a doutora Bruna Andrade. Doutora Bruna Andrade, muito bem-vinda. Que prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Que bom, fico muito feliz. A doutora Bruna, ela vai falar hoje conosco sobre um tema muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre direitos LGBTQIAP+. E estamos aqui com o nosso amigo Willy. Bom dia, Willy, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Cláudia, bom dia, doutora Bruna. Um prazer tê-la aqui na casa, discutindo um assunto tão importante diante de uma autoridade, né? Então, hoje a gente vai sair daqui todo mundo feliz e expert em LGBTQIA+. Muito obrigado pela presença. Cláudia, bom dia. Bom dia, doutora Bruna. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Willy, Thiago. Bom dia, galera aí dos bastidores. Bom dia, produção. Bom dia, nossa audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir a vocês que comentem aí no nosso vídeo, sugiram temas, compartilhem, deixem o seu like, porque hoje o papo promete. Isso aí. Bom, vamos começar, né? Bruna, a gente estava lendo uns relatórios sobre segurança pública que foi desenvolvido pelo grupo de defende os direitos humanos, os direitos LGBT, que é mais da Bahia, o Gay Bahia, acho que é algo assim. Grupo Gay da Bahia. Isso. E nesse observatório, foi muito chocante os números. Tamanha a importância da gente discutir sobre o LGBT, que esses dados vão nos dizer o tipo de país e de política que estão sendo praticadas para a proteção dos direitos humanos. A cada 32 horas em 2022, foi assassinado um membro LGBT. Entre trans, travestis, gays, lésbicas e assim por diante. Estamos vivendo diante de um extermínio. Eu não vejo outra forma de falar como um extermínio das pessoas, um extermínio das políticas, uma marginalização, né, principalmente do público travesti, né? Graças a Deus hoje temos representantes dentro do Congresso, a Erika Hilton, a Duda Salé. Então temos hoje que contar com essas pessoas para lutar pelas pautas dentro do Congresso. Porém, para iniciar nosso debate, eu trouxe esses dados chocantes, né? Mas eu gostaria que a doutora explicasse o que significa LGBTQIPNA+, ou se tem que falar QIA+, a ONU fala de um jeito, a comunidade fala de outro. Eu gostaria que a professora nos introduzisse o tema explicando o que é LGBT. Tá bom, vamos lá. Vamos lá? Então, primeiro, agradecer de novo o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Eu tenho me debruçado há bastante tempo sobre esse assunto, desde o meu mestrado em Direitos Humanos, e também sou uma pessoa da comunidade. Então, é algo que me dá prazer educar as pessoas, né? Sobre a questão LGBTQIAPN+, no Brasil. Ótimo. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender e saber diferenciar é que existem três grandes pilares dentro da comunidade, que é identidade de gênero, sexualidade e expressão de gênero, tá? Identidade de gênero é como a pessoa se auto-identifica. Então, nós temos pessoas cisgêneras, que são aquelas que o gênero foi atribuído ao nascimento e elas se identificam enquanto aquele gênero. Então, todos nós aqui somos pessoas cisgêneras. No meu caso, me foi atribuído gênero feminino e eu me identifico enquanto uma pessoa, enquanto uma mulher. Pessoas transgêneras é o contrário. É uma pessoa que foi atribuído um gênero no nascimento e não se identifica com esse gênero e faz uma transição. E essa pessoa pode ser uma transição binária, homem para mulher, mulher para homem. Ou não binária, que são aquelas pessoas que não se identificam no espectro ali binário entre homem e mulher. Então vão se identificar com um conceito guarda-chuva, mas de um modo geral vão se identificar como não binários. Sexualidade é a forma como uma pessoa se atrai afetiva ou sexualmente por outra. E aí a gente tem heterossexual, a gente tem
homossexual, bissexual, pansexual. Eu vou entrar nesses detalhes. E a expressão de gênero é a forma como a pessoa se expressa socialmente. Ora, podendo ser próximo do gênero feminino, do gênero masculino, ou então de um gênero, de uma expressão andrógena, né? Um meio termo ali. Vamos à sigla. L significa lésbica, que é aquela mulher que se atrai afetiva, ou sexualmente ou romanticamente por outra mulher. O G é gay, é o homem que se atrai afetiva, romanticamente ou sexualmente por outro homem. O B é o bissexual, que é aquela pessoa que se atrai afetiva, romanticamente ou sexualmente por pessoas independente do gênero. Então vai se atrair por homens, por mulheres, por pessoas não binárias, enfim. O T é justamente o recorte da identidade de gênero, que é aquela pessoa que não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento. E o T é transgênero ou travesti. A travesti, né? A expressão de gênero é feminina. O que é o queer? O que é o queer? Talvez é o mais difícil de compreender dentro da nossa cultura, tá? O queer, no Brasil, é aquela pessoa que não se quadra em nenhuma caixinha de sexualidade, identidade de gênero ou expressão de gênero. A gente costuma dizer que o queer é quem não é heterossexual e cisgênero. Então, uma pessoa lésbica pode se identificar como queer? Sim. Uma pessoa trans pode se identificar como queer? Sim. Então, de um lado, nós temos a pessoa hétero, cisgênera, e do outro, nós temos a pessoa queer. E como queer é uma identificação, uma nomenclatura que você se identifica. Então, nós vamos ter trans que vão se identificar como queer e tem trans que não vão se identificar. E tá tudo bem. É só uma questão de nomenclatura e que está associado à autoidentificação. Então, queer não é identidade de gênero exclusivamente. Ela também trata de sexualidade e expressão de gênero. Ou seja, quem não é hétero e cis e se identifica como queer, se classifica como queer, é um queer. Então, o que é isso? O I tem a ver com o sexo biológico, que é aquela pessoa que não tem características próprias e exclusivas do sexo feminino e masculino. O intersexo é aquela pessoa que possui características biológicas de ambos os sexos. Então, nós temos o feminino, cromossomo XX, nós temos o masculino, cromossomo XY e uma série de outras questões genéticas. E nós temos o intersexo, que tem em torno de 52 classificações diferentes de composições de ambos os sexos. Então, por exemplo, uma pessoa que faz a ginecomastia, sabe? O homem que tem o seio mais avantajado, que precisa fazer uma ginecomastia, essa pessoa é intersexo. E provavelmente ela nem sabe. Porque o crescimento da mama está associado a fatores genéticos próprios do universo tido da espécie fêmea. Ok? Então, o I é de intersexo. LGBTQIA+P. O P é o pansexual. O que é o pansexual? É a pessoa que se atrai por pessoas, sem nenhum recorte de gênero, sexualidade, nada. Então, eu me apaixono, tenho desejo sexual e etc. por pessoas. Não me importa qual é a classificação dessa pessoa. Isso é o pansexual. O LGBTQIA+P+, N. N é uma identidade de gênero, que é o não binário, e é, de novo, aquela pessoa que não se identifica total ou parcialmente com o gênero atribuído ao nascimento, mas também não se identifica com o gênero binário, homem ou mulher. E aí ele vai se identificar como não binário. E o mais,
para que serve? Serve para dizer que a sigla e a comunidade, ela é abrangente. E a gente vai identificando outras formas. E aí a gente vai incorporando na sigla. Então, é justamente para deixar em aberto outras possibilidades de sexualidade, de identificação, de identidade de gênero, expressão de gênero ou sexo biológico. Bacana. Perfeito. Muito bom, hein? Bom, Extremamente eu tenho- didático, né? Olha, agora Com ninguém certeza. pode mais errar as siglas, tá, gente? Se bem Não, que, não. né? Eu vou me esforçar Vamos aqui anotar pra... aqui. Eu parei no P, né? Faltou o N. Faltou Desculpe. o P. Todos Parei. erramos aqui, né? Já percebeu. Mas queria- Porque a professora introdução já não- do N ela é muito recente. Sim, tá. É muito assim. Até porque na ONU também tem Sim. essa. Eles entendem que não precisa colocar, porque outra já está incluído dentro Sim. de outras siglas. E a A construção. ONU adota LGBTI+. E mais. E mais, É. Bom, vou começar. Eu queria mandar só umas fazer uma perguntas abordagem aqui. dentro Vamos lá. daquilo que você havia falado a respeito dos números da violência, Sim, né, tá aqui, contra a comunidade. Eu tenho dados também aqui e nós temos um fenômeno que é muito comum em praticamente toda a criminalidade, mas me parece mais acentuado em relação a esse tipo de criminalidade contra esse grupo de pessoa, essa comunidade, que é a questão da subnotificação. Sim. É um fenômeno muito recorrente, né? Nós falamos no âmbito da criminologia das chamadas cifras negras, e nós temos, em relação a isso, dados bem divergentes em relação aos dados oficiais e os dados de organismos da sociedade civil que trabalham sobre esse tema. Então, aqui eu trago, por exemplo, que em relação ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos 163 homicídios, né, mortes de pessoas da comunidade LGBTQIAPN, né, N+, perfeito. Enquanto que o Grupo Gay da Bahia, ele traz um número bem superior, 256. A que nós podemos atribuir essa subnotificação? São vários os fatores, com certeza, mas quais são os principais fatores que levam ao que o Estado não tenha efetivamente esse controle desses dados? É ineficiência do Estado, falta de estrutura, falta de um olhar direcionado a esse público? Ou nós podemos dizer também as dificuldades inúmeras que existem de se visibilizar esse fenômeno? Sim, vamos lá. Existe uma questão cultural que está muito pautada no preconceito. E eu falo que o preconceito da sociedade, ele vai expandir para todas as áreas. Ele vai expandir para a segurança pública, para o próprio judiciário, para a OAB, para todas as outras atividades profissionais. Enfim, isso é um reflexo da própria sociedade. Então, você tem uma questão cultural que está associada ao preconceito. E você tem uma questão muito relevante, que acho que poucas pessoas param para pensar, e aí vocês que estão associados mais à questão da segurança pública vão ter um pouco mais de facilidade para enxergar isso. A criminalização da LGBTfobia é muito recente. Sim. Então, se você comparar os dados de minorias, os dados relacionados a racismo, em que a lei é de 89, e LGBTfobia, naturalmente nós vamos ter uma disparidade muito grande. Sim. Significa dizer que o país é mais racista do que é LGBTfóbico? Não necessariamente. Senão a gente não teria organismos internacionais dizendo que o Brasil é um dos países mais LGBTfóbicos do mundo. Então, primeiro essa questão dos dados, da construção ser muito recente. Então, naturalmente, a gente ainda está engatinhando nesse processo. Então, a própria notificação, os sistemas de notificação ainda são muito deficitários. Então, você tinha até pouco tempo atrás, eu não sei se houve uma padronização nesse sentido, mas você tinha ali até pouco tempo atrás os sistemas de polícia que são estaduais, né? Você não tinha campos específicos para tratar sobre questões de identidade de gênero e sexualidade. Exatamente. Então, você não conseguia colocar, por exemplo, motivação do crime. A pauta ser em razão de preconceito de sexualidade, identidade de gênero. Você tinha ali a motivação, por exemplo, preconceito. Mas isso engloba um universo muito grande, né? E aí o outro fator, que é a questão cultural e do preconceito, que eu enxergo que são esses dois principais, é você ir na delegacia
e encontrar muita dificuldade das pessoas que estão ali fazer o registro como sendo uma situação de preconceito motivado por sexualidade, identidade de gênero. Isso eu posso te garantir que é a grande maioria das delegacias de polícia do Brasil inteiro. A gente tem uma associação, uma ONG que chama Renosp, que é hoje a principal ONG que faz essa colheita de dificuldades relacionadas à segurança pública, porque eles são todos profissionais de segurança pública, né? E eles já fazem esse levantamento de subnotificação há muito tempo, antes mesmo da LGBTfobia. Então a gente vai caminhar para uma notificação mais correta, que vai passar por um processo de educação, de estruturação e também de interesse político mesmo, né? Eu acho que é esse tripé, porque enquanto não houver um interesse político, dificilmente a gente muda a estrutura, né? De fato. Só uma observação rapidamente. É importante destacar que os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles são baseados em dados oficiais, que são coletados das bases de todas as instituições policiais de todos os estados da federação. E 6 estados não têm números consolidados. Então, esses números, eles de fato são comprometidos porque nem todo estado tem bases de dados próprias específicas, como bem ressaltado pela doutora Bruna. De fato, a questão de você conseguir registrar esses fatos como violência e preconceito, isso depende das bases de dados estarem unificadas. Sim. Esse é um grande problema. Também vale ressaltar que São Paulo, diferente de outros estados, já tem uma estrutura já mais preparada em relação a isso. As delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo já há tempos atendem pessoas transexuais e travestis. Nós temos também aqui no estado de São Paulo uma portaria do delegado-geral de 2022, a portaria DGP 8 de 2022, que fala sobre o tratamento a ser dado, né, em relação à questão do nome social, fala da questão da busca pessoal em pessoas trans, tanto homem trans quanto mulher trans, fala da questão justamente do registro, né, e da necessidade de se registrar com a especificação do tipo de preconceito, das ocorrências envolvendo essa população, mas não é uma realidade ainda que atende a toda a federação, né, todos os estados. Infelizmente, há uma dificuldade também, em relação a isso. E aqui em São Paulo você tem também a delegacia específica, sim, direcionada exatamente. Ao público LGBTQIA+. Exatamente. Aí você vê o preparo, exato, né, para receber o público. Que isso, a gente fez uma pesquisa no começo da bicha e a gente identificou que quase 80% das pessoas LGBTs que foram vítima de algum preconceito ou de violação de direitos não denuncia. É verdade. Não denuncia mesmo. Não denuncia. Então, esses preparos da delegacia e das instituições como um todo vão facilitar para que a gente tenha, sim, dados mais reais. Com certeza. Doutora Bruna, você falou da Bicha, você é criadora da startup Bicha da Justiça. Fala um pouquinho dela, em que consiste o seu trabalho. Você é de Minas, né? A gente percebe pela fala mansa, né? Fala um pouquinho do seu trabalho. Tá, vamos lá. Eu sou advogada de formação, sou mestre em proteção dos direitos humanos e a Bicha, ela surge de um contexto, eu chamo carinhosamente de Bicha, tá? Mas é Bicha da Justiça. E ela surge num contexto onde eu estava finalizando o meu mestrado. E eu pesquisei sobre proteção das minorias, proteção dos direitos humanos como um todo. E eu tinha um banco de dados ali, mas eu queria trazer um pouco mais de efetividade. Eu considero que o público LGBT é o público mais marginalizado do ponto de vista jurídico, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma construção de direitos muito recente. A gente está falando efetivamente 11 anos para cá. E segundo, porque a nossa construção de direitos acontece por decisões judiciais, num país legalista. Então, é muito difícil ter efetividade jurídica e também conscientização. E aí, nesse contexto é que surge a Bicha da Justiça, né? A gente é uma empresa de base tecnológica, por isso startup, que se propõe a educar e gerar assessoria jurídica para o público LGBTQIA+. Então, nós somos uma empresa de educação e consultoria jurídica. A gente atende tanto o público
quanto empresas que trabalham recorte de diversidade e inclusão, programas educacionais e a própria consultoria jurídica dentro das empresas. E a gente tem um viés ali de formação dos advogados que querem atuar com direitos LGBTs. Interessante. Sim, então nós temos ali um programa de formação de curta duração, são 3 meses, onde a gente aprofunda a advocacia LGBT, QIAP+, e eles saem dali bem mais preparados para lidar com todas essas nuances. Legal, sabe? bacana. E aí a bicha foi lançada em 2018, janeiro de 2018. Qual o Instagram de vocês? @bicha da justica, com CH. Ai, bacana, Ótimo. legal. Bom, agora eu vou começar a trazer um pouco dos temas um pouquinho mais calorados, vamos dizer, vamos lá. Bom, todo mundo aqui é da área de direitos humanos, a gente sabe que a importância da liberdade de expressão, todo mundo sabe da importância que que a religião, ela é uma forma de liberdade de exercer a expressão, mas a gente sabe que também tem o chamado discurso de ódio, tá? E agora eu queria saber da doutora, até que ponto o discurso religioso, ele deixa de ser proselitista e passa a ser um discurso de ódio. Porque aí nós vamos cair na lei de LGBTfobia. Sim. Né? E aí fica aquela questão, mas é o meu direito, eu tenho o direito de acreditar, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Como que a doutora vê esse discurso de ódio inserido no contexto religioso em relação à comunidade LGBTQIAPN+. É perfeita a sua colocação. Esse, com certeza, é um dos temas mais espinhosos, talvez Muito. associado ao... Eu falo que o mais espinhoso é o tal do banheiro. Sim. Verdade. O segundo é a questão da liberdade religiosa, né? Sim. A gente está falando de 2 direitos fundamentais, né? A liberdade religiosa, direito à igualdade, dignidade, segurança e etc. Então, como a gente sabe, não existem direitos, né, universais. A gente está falando ali de uma colisão de direitos. Bom, sem sombra de dúvidas, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa são importantes, né? Mas elas encontram ali o limite justamente onde ultrapassa a crença e começa um processo de ataque a essa população LGBTQIA+. Quando a gente fala de discurso de ódio, o que a gente está falando? A gente está falando de uma incitação a um processo de desigualdade, de minorização, um processo de violência, de incitação justamente a esse preconceito. Então, onde termina a liberdade religiosa e onde termina a liberdade de expressão? Quando ela ultrapassa esses limites e adentra num discurso de ódio no sentido de incitar a população ali, a sociedade, contra as pessoas LGBTQIAP+, nos colocando, eu me incluo na comunidade, nos colocando numa posição de inferioridade. Isso é muito importante frisar. E é bacana, a gente sabe que o discurso de ódio ele pode ser o discurso direto Sim. e ao indireto. Esse discurso do ódio indireto, ele vai fazer com que você alimente no outro o desejo, aquilo mesmo que eu não estou fazendo. Eu não vou te matar, eu não vou tocar uma arma na sua cabeça, uma faca, não. Mas eu faço com que alguém faça por mim. Sim. Né? E aí não há vai lá e mate, não. Ele inferioriza e começa a colocar adjetivos sobre a comunidade, Sim. que são adjetivos odiosos e que passam, então, essas pessoas passam a ser perseguidas. E aí a gente tem os dados que nós temos aqui no Brasil. Sim. O discurso morte. de ódio, ele por si só, ele já é altamente nocivo, né? Sim. E especialmente quando perpetrado por uma autoridade religiosa, seja ela qual for. Sim. Porque as pessoas estão ali numa condição de certa reverência, né? Elas estão absolutamente abertas para receber aquele ensinamento, aquela orientação. E a influência que vem dali é muito complicada, perigosa.
quando vem carregada dessa questão do ódio. Agora, é bem verdade que eu tô vendo a comunidade religiosa se debatendo em cima desse assunto. Tem muitas lideranças que estão tentando mudar esse discurso, orientar o respeito à população. Eu acompanho muito algumas igrejas evangélicas, né, que têm comentado a respeito disso, propagado o discurso mais inclusivo, respeitoso, sem essas subjetividades do que agrada ou desagrada a Deus, céu e inferno, porque isso é muito covarde, né? Eu tenho uma formação cristã, mas particularmente acho muito covarde o discurso que coloca o outro numa situação, que coloca o outro assim, tão subjugado e de forma que a pessoa não consegue nem se defender, porque não vem de ninguém mais, ninguém menos do que de Deus a reprovação, né? Então, é muito complicado isso. Sim. Essa influência que vem da comunidade religiosa precisa ser, de fato, repensada e tratada com muita responsabilidade. Sim. Eu tenho mais uma colocação, Tiago. À vontade. Vamos lá. E através do recurso do discurso de ódio, né, o STF já deixou muito claro que o proselitismo, assim, você pode manifestar a sua fé, a sua crença, até que você... a lei é o próprio limite. Né? Bacana. Mas aí, começamos então a falar da tal da cura gay. Que que infelizmente muitas religiões fomentam que essa cura não é a cura espiritual apenas, que não é disso que eles estão falando, mas estão falando através de psicólogos, que já sabemos que é proibido, eu quero que a doutora fale sobre isso também, do tratamento de reversão de sexualidade. Eu não sei nem como colocar isso, eu acho tão absurdo isso, porque não me vem nem à mente como eu posso colocar isso, mas essa tal de cura gay, o CRP aqui no Brasil, me parece que proibiu esse tipo de tratamento. O que a doutora tem a nos ensinar? Bom, vamos lá. A cura gay, ela já é um retrocesso e ela já é ressignificada desde a década de 90, quando a Organização Mundial de Saúde entende que a homossexualidade não é uma doença. Então, a gente deixa ali de existir, trabalhar na perspectiva do homossexualismo e começa a trabalhar na perspectiva da homossexualidade. E isso é extremamente significativo, que é o primeiro marco. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina já trabalhava com homossexualidade desde 85, antes mesmo da Organização Mundial de Saúde. Isso quer dizer que a homossexualidade, né, a sexualidade, a identidade de gênero, o sexo biológico, eles não são construídos, eles são inatos. Ou seja, a pessoa nasce homossexual, ela nasce bissexual, ela nasce uma pessoa trans, enfim. Então é impossível, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista psicológico, se reverter aquilo que não foi convertido. Exato. Onde a pessoa já nasceu dessa forma. E aí, mas isso por si só já não era suficiente para coibir. Nós tivemos, sim, uma resolução do Conselho de Psicologia que proibiu a prática, mas o Conselho de Psicologia, ele tem ali o limite do exercício, né, da profissão, de regulamentação da profissão. Você tem, então, ali uma violação profissional, se eventualmente acontecer. Até então, as consequências eram tidas como de impacto profissional. Uhum. Vem o Supremo Tribunal Federal e entende que isso é uma prática criminosa, né? Podendo ser considerada, inclusive, uma prática de tortura. É verdade, uma prática de tortura. Sim, Verdade, sem sombra de dúvidas. Concordo. Doutora Bruna, mudando de assunto um pouquinho, até bem pouco tempo atrás, foi feita uma pesquisa que dava conta de que a expectativa de vida das pessoas transexuais era de 35 anos. Como é que está isso hoje em dia? Quais foram os avanços que nós tivemos? Nós ainda somos o país que mais mata transexuais no mundo? Sim, a gente é o país que mais mata transexuais no mundo há quase 10 anos, que a gente ocupa o primeiro lugar. E o segundo lugar, que é o México, tem metade dos homicídios catalogados. Um pouco ali, muito próximo da metade. Então, a gente está ganhando, né, dentro dessa perspectiva, que não é ganho, a gente está perdendo de lavada, né?
E hoje quem faz a principal análise no Brasil dos dados relacionados à população trans é a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais, Transgêneros e Travestis. E os dados que essa associação coleta ainda trabalha na perspectiva da expectativa de vida ser de 35 anos, né? Sendo que a expectativa de vida de um brasileiro cisgênero é de 75 anos. Uma diferença brutal. Muito associada à violência, à marginalização que começa na infância. Não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa da OAB, aqui de São Paulo, que diz que 80% das pessoas trans não finalizam sequer o ensino fundamental. Isso gera um impacto significativo no mercado de trabalho. Sem sombra de dúvida. E a ANTRA também diz que 90% das mulheres trans e travestis no Brasil só tem a prostituição como única fonte de renda. E são mulheres que estão aí nas esquinas, né? Que são as que mais sofrem crimes bárbaros, né? Crimes assim com violência extremada dentro desse contexto de homicídios, né? E os dados, eles não são de um modo geral de mortes violentas, mas não são só de homicídios, né? São também de suicídio. E a população trans, ela tem 65% a mais de chance de cometer suicídio. Isso é um dado da UFMG. Meu né? Deus do céu. Então a gente está falando de um cenário que é caótico. É um cenário, de fato, de genocídio, de certa maneira. Né? Equiparado ali ao genocídio. Se mata hoje no Brasil em razão da identidade de gênero. Nenhuma outra justificativa para isso. Sem sombra de dúvida. Eu queria trazer um outro aspecto também, eu acredito que um tema polêmico, aliás, tem ganho, né? Eu acredito que é algo que já deveria estar superado há tempos, né? Mas nos últimos anos, dentro dessa visão bipolar de sociedade que nós temos vivenciado, né? Principalmente no campo político, isso tem ganho uma importância muito grande, algo que já deveria estar consolidado. A questão da educação sobre esse tema, ou seja, nas escolas, as nossas crianças. O que a doutora acredita, como e vê o cenário atual em relação ao tratamento do tema no campo da educação? Nós recebemos aqui a doutora Mariana Ferreira, médica legista, que tratou conosco sobre o tema da violência sexual. E nós falamos bastante sobre a questão da violência em relação à criança e adolescente. E ela ressaltou, ela tem um programa, ela tem um instituto, né, voltado à questão da violência sexual, e ela diz sobre a importância, né, da educação às crianças sobre a questão da sexualidade. E quanto à questão da identidade, quanto à questão de expressão de identidade, questão da sexualidade em si, qual que é o nosso cenário hoje e como nós podemos avançar nesse sentido em relação à educação das nossas crianças? Sim. A lei de diretrizes básica da educação é muito clara de que esse tema sexualidade, as diferenças como um todo, né? E aí no nosso recorte aqui, sexualidade, identidade de gênero e sexo biológico precisam ser tratadas no ambiente escolar, ali de educação básica, ensino fundamental, ensino médio. Então isso é uma diretriz clara. Agora, o que acontece na realidade é sim uma dificuldade, uma proibição cada vez mais evidente e uma associação ignorante de que se falar sobre identidade de gênero e sexualidade é ensinar crianças e adolescentes a fazerem sexo. Isso é de uma ignorância, para não falar burrice. É burrice. Sim. É burrice. Né? É burrice. É burrice. Que não tem o menor cabimento. E aí você tem as atrocidades legislativas Brasil afora, né? Lei municipal estabelecendo uma proibição de se falar sobre o tema em escolas municipais. Lei estadual fazendo a mesma coisa. E o Supremo decidindo aí de forma tardia, porque a gente está falando de um processo, né, de declaração de inconstitucionalidade, isso demora tempo, Sim. né? E isso gera um impacto no dia a dia dessas crianças que não foram introduzidas no tema, né? Declarando, sim, a inconstitucionalidade, do seu ponto de vista formal, que não são os entes federativos que têm que legislar sobre o assunto, quanto do seu ponto de vista de material. Então, é uma dificuldade.
perseguição em relação a professores, inclusive, Sim. que tentam trabalhar da questão dentro dos ambientes escolares, assim. Então, realmente é um tema espinhoso, é um tema muito difícil e hoje tem gerado um impacto muito significativo na educação dessa geração, que é a geração que vai transformar essa realidade. Eu tenho visto, inclusive, alguns professores importantes associando essa questão à militância. Então, eles têm dito o seguinte: falar sobre isso em escola significa militar, não é o ambiente adequado. Doutrinação. Exatamente. Ideologia. Alguns estados legislando, pretendendo a proibição do uso da linguagem neutra, que não é atribuição do Estado de forma nenhuma. Sim. Isso é verdade. Me veio à mente agora, falando da questão da linguagem neutra, acho que é um assunto bacana para a gente falar aqui. Nós, da área jurídica, nós somos muito formais. Nós temos uma formalidade acadêmica, técnica, profissional, que nós devemos cumprir. E aí vem a questão da linguagem neutra, né? Sim. Só que aí, eu digo para você assim, inclusive, eu falava, não, eu não vou adotar, até porque na profissão a gente não adota, mas que mal há você falar todes? A quem você ofende? Sim. É uma ideia, né, patriarcal que foi construída na nossa mente e tal. Mas aí, se a gente falar sobre a forma de expressão da nossa língua, a linguagem, ela é contemporânea. Ela é contemporânea. Porque há 100, 200 anos atrás, a gente não falava vocês. Sim. A gente falava vós, me seis, né? Acho que me corrija. Vós me ser, né? Vós me... Aí, aquilo, você... Hoje, no WhatsApp é VC. VC. Então, quer dizer, não há como... Tudo bem que não é uma linguagem formal, mas a gente precisa começar a repensar que a linguagem, ela é dinâmica com a sociedade. Sim. Hoje a gente se comunica por emoji. Não, e bacana, eu até Figurinha, né? Figurinhas assim. Eu até quero fazer um adendo aí à tua fala, porque eu sei que você vai falar sobre isso e é um assunto realmente muito interessante. E por que as pessoas que se colocam contrárias ao uso da linguagem neutra, elas fazem uma análise puramente ideológica? Sim. Né? Isso é muito perigoso, as pessoas estão inflamadas para debaterem assuntos importantes. Essa reserva que a gente tem com o uso da linguagem neutra, eu acho legítima, na medida em que a gente não está acostumado. Mas quando a gente olha para o outro e entende que o outro se sente respeitado ao ser tratado dessa forma, é assim que deve ser, né? E na verdade, até, salvo engano, me foge o nome agora, há uma grande linguista da USP, né, doutora, professora titular da USP, que ela usa uma outra expressão, ela usa linguagem inclusiva, né? Ela fala que a linguagem não é neutra, ela tem uma finalidade, a finalidade de incluir, né? Sim. Então, Claro, eu acho muito interessante esse enfoque, né? Não linguagem neutra, mas linguagem inclusiva. Sim, perfeito. É sobre isso. Eu quero... E quando a gente fala de linguagem neutra, só para complementar, quando a gente fala de linguagem neutra, a gente não necessariamente está falando do E no final da palavra, ou o U para falar, ou o E ou U, né, que são usualmente adotados. A gente está falando de uma comunicação neutra, Sim. que não necessariamente precisa ter marcos de gênero. Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, menino ou menina, por que você não usa criança? Excelente. Exatamente. Então, realmente é isso, né? É uma pauta que infla e que está muito mais no sentido das pessoas se sentirem ameaçadas, né, pela conquista de direitos do que uma dificuldade prática. Faça substituições simples, para começar. Exatamente. E a gente vive dentro de uma sociedade patriarcal, onde ainda o determinismo biológico ainda predomina na nossa cultura, né? Tanto é que, aí eu já vou entrar nesse aspecto para depois chegar na minha pergunta, o que determina uma pessoa ser homem, ou seja, o padrão de comportamento homem e o padrão de comportamento da mulher. A partir do momento que alguém te chama de mulher, você é obrigada a incorporar da sua vestimenta, na sua fala, no seu jeito de pensar, nos seus modos, como tem que se comportar uma mulher. Que é um determinismo biológico.
E aí, eu vou entrar na minha pergunta agora. E a questão da lésbica? A mulher lésbica, ela sofre 2 vezes mais. Ela sofre por ser homossexual e sofre por ser mulher. Tamanho é o número de estupros corretivos que nós temos no Brasil. E falando de lésbica, da lésbica negra. Sim. Hipersexualizada, a maior vítima dos estupros corretivos e a que menos Violência ocupa... obstétrica. Exatamente, violência Exatamente. obstétrica, porque acha que são parteiras, é boa... Parideiras. Parideiras, É. eu ia falar parteira. Parideira. Exato. E aí também são essas mulheres lésbicas negras que não ocupam o mercado de trabalho. Porque quando a gente fala do movimento LGBT, eu sinto um apagamento muito grande quando se fala da bissexualidade e fala da mulher lésbica negra. Sim. São assuntos que se apagam nos discursos. É. E dentro da própria comunidade LGBT, o discurso da bissexualidade também será apagada. Né? Ainda tem poucas coisas, né? Tive uma aula recente, fantástica, no mestrado sobre isso, sobre esse nosso tema de hoje, e eu fiquei assim, estarrecido quando como tem pouca coisa sobre bissexualidade e como se fala da mulher lésbica negra. Doutora, eu não sei, os dados quanto ao estupro corretivo ainda estão crescendo? Ou se isso está sendo monitorado pela segurança pública? Como a doutora vê sobre isso? Os dados são também de subnotificação, do mesmo jeito que a LGBTfobia. Estupro por si só, ele já é subnotificado, Sim. né? Com o recorte da sexualidade ou não, com essa motivação ou não, né? Mas você tem ali sim você tem um crescimento, porque é próprio da conscientização da comunidade, né? No sentido de que aquela denúncia vai ter uma consequência para o agressor. Então, sim, os números crescem, mas ainda são muito distante da realidade. Eu falo que o Brasil é muito grande, a realidade de São Paulo não é a realidade do interior do Maranhão. Não. Sem sombra de dúvida. Então, e no interior do Maranhão, dificilmente vai se ter denúncia de estupro. Né? Uma cidadezinha lá desse tamanho, não existe essa possibilidade. E se eventualmente chegar nesse ponto, a gente vai ter panos quentes sendo colocados um em cima do outro. Né? Então, sim, cresce, mas cresce mais dentro dos grandes centros urbanos, que é onde chega essa informação, sabe? Mas o que você falou é muito importante. Existem 2 recortes aí, que são culturais. O recorte do machismo. Quantas mulheres ouviram ao terminar seus relacionamentos para se relacionar com outras mulheres, né? Quantos homens que foram, entre aspas, trocados por um relacionamento homoafetivo se sentem extremamente ofendidos na sua masculinidade tóxica e frágil, Frágil. né? Frágil. Então, assim, você tem esse recorte machista e você tem um recorte também de formação de família. Por quê? Mulheres foram feitas para serem mães. Isso. Exatamente. Verdade. E a lésbica, dentro do imaginário comum, é como se ela não pudesse ser mãe. Tanto que, assim, se você for pegar as histórias de mulheres lésbicas que assumem para a família, né? A primeira coisa que ela vai dizer, que a família, a mãe vai dizer é o quê? Nossa, mas você não vai me dar um neto. Mas eu tô falando de sexualidade. Não tô falando, né? O meu sistema reprodutivo É está outra aqui, coisa, né? Podemos resolver isso, né? Sim. O problema é esse, né? E outra coisa, sobre a bissexualidade, você tem aí um recorte binário. Uhum. As pessoas, de um modo geral, enxergam que ou é tudo ou nada, ou é homem ou mulher, ou é sim ou não, né? Então existe se buga a cabeça. Sim. Então é como se você precisasse necessariamente escolher entre homem e mulher. Ou então você gosta de homem ou você gosta de mulher. Eu até entendo que você seja homossexual, mas aí bissexual Já é demais. indecisão, é promiscuidade, que são as palavras visão utilizadas, Muito né? utilizada. Exatamente. Então, de novo, precisa de uma ressignificação. Existe muito mais além do binarismo. Eu falo que existem 50 tons de cinza. Não é só o preto e o branco. Eu acho que isso é uma mudança cultural mesmo, e o nosso papel é justamente esse. Existe muito mais entre o branco e o preto.
Sim, uma paleta de cores, vamos dizer assim. Né? Sim. Com certeza. Exatamente. Você estava falando a respeito da sigla. Eu me lembro quando criança que utilizava a sigla GLS, gays, GLS, lésbicas e sim. simpatizantes. Sim. Eu entendo que... eu entendo, não é um termo mais adequado, mas eu gostaria de perguntar se de repente a gente mantivesse uma sigla reduzida. Simpatizante englobaria, né, naquela proposta de lá de trás, da década de 90, quando eu era criança, englobaria todo mundo que, de alguma forma, simpatiza, se conecta com o movimento de gays e lésbicas daquela época. Não seria mais didático se a gente conseguisse reduzir essa sigla para que as pessoas conseguissem entender? Porque... É claro, muita gente, de forma maldosa, ainda faz muito deboche com isso, LGBTQI, AP, não sei o que, coloca um monte de letra lá. Mas para dar a ideia de que não está entendendo por que a inserção de tantas letras dentro da bandeira. Sim. E o que eu queria saber é se você não entende que ficaria talvez até mais didático se houvesse uma forma de reduzir essa quantidade de letras para que as pessoas entendessem essa abertura que propõe o mais... no formato que a gente tem hoje. Sem sombra de dúvida, seria mais didático, mas não seria representativo. Exatamente. Existe uma diferença gigante, né? Didático, com certeza. Correto, eu já não sei. Correto é gerar representatividade. Assim, existe um movimento nesse sentido, sim. Movimento americano, inclusive, que é justamente essa perspectiva do queer. Essa geração nova americana, ela já se identifica como queer, como sendo a pessoa que não é hétero e cis. Lembrar lá atrás. Questionando, né? Lá Sim. Eles se questionam. Então a gente teria ali, de um lado, que a gente fala as pessoas não LGBTs, que é o hétero, o cisgênero, e nós teríamos do outro lado o queer, que abrangeria tudo. Talvez a simplificação estaria aí de uma palavra que é excludente, porque é inglês. Sim. Sim. Já começa por aí, né? Então, assim, respondendo de forma objetiva, sim, seria mais didático. Mas seria mais correto? Talvez não atendesse. Né? Não atendesse, porque aí a gente está falando de direitos humanos e a gente está falando de representatividade. O destinatário ali dos direitos humanos é a comunidade. Não é a pessoa que vai ser educada. E se você aprendeu teoria geral de penal? Não aprendi. Isso nunca entrou na minha cabeça. Mas ela já tá vindo pra luz. Ela leva o termo. Penal é melhor possível, né? Ah, não, mas com certeza. E aí a Cláudia tá vindo pra luz. Não assusta muito, tá? Ela tá vindo, não assusta. Ela foge. Ela volta pro civil. Eles querem me botar nessa coisa do penal. Ela tá chegando perto. Mas você Tá vindo. Você entendeu? Civil, que é uma eternidade aquilo, não acaba nunca. R$500, né? Nossa senhora, que estuda em Ehring, estuda... Nossa Como é que é a senhora. teoria de Ehring e Savini? Pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Exatamente. Banando um pouco. Assim, brincando, obviamente, mas é uma questão realmente de predisposição a aprender, Sim. sabe? Sim. E dá visibilidade, né? E dá A ideia visibilidade. da representatividade Sim. é justamente essa, né? Sim. Bom, a gente já encaminha para os nossos finais. Eu queria deixar Já? um agradecimento e expressar a minha... eu fico muito feliz de ver a sua luta, o seu trabalho, porque eu li um livro sobre feminismos da professora Maria Pimentel, que nós fomos até no lançamento do livro dela, e eu fiz um trabalho muito bacana eu fiz um seminário sobre feminismos. E a gente entende que, eu aprendi que o movimento LGBTQIAPN+, só ganhou força porque foi o debate da mulher, né, das feministas norte-americanas, que puderam levar a público a existência dos direitos dos homossexuais, bissexuais, enfim. E é muito importante o seu trabalho para a sociedade para que traga outras... para que as pessoas possam aprender, para que as pessoas possam cobrar do poder público o respeito pela diversidade sexual, né? E é a mulher que vai hoje levando pautas
pro mundo todo. Eu admiro muito o movimento dos feminismos, porque é a mulher que está hoje questionando, inclusive, o capitalismo, né? As consequências do que o capitalismo traz. É o movimento feminista que vai também falar das políticas públicas que estão sendo praticadas como a educação. Então, se o movimento LGBT hoje é o que é, porque foi as mulheres que começaram. Então, a sociedade muitas vezes vai perseguir mesmo as mulheres homossexuais, porque a força que vocês têm é muito grande. É muito grande. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que as pessoas estejam nos ouvindo e que possam aprender, possam ir lá, acessar sua página. Eu já estou curtindo aqui, já estou aprendendo bastante. E parabéns, continue na luta e contem conosco. A casa é sua, venha quando você quiser. Obrigada. Então, isso aí. E vice-versa, contem conosco também. Com certeza. Tiago? Quero agradecer mais uma vez a presença, agradecer por nos trazer tanto um conteúdo, né, um repertório tão bacana, tão profundo, tantos ensinamentos, de forma tão didática, né, clara, leve. Sim. A linguagem que a gente busca trazer aqui para o nosso podcast, a ideia é justamente essa, de que nós possamos levar a informação acessível a todos, né? Nós temos desde estudantes do primeiro semestre, a doutores que nos acompanham e público em geral, e a ideia é justamente essa. Então eu fico muito feliz de recebê-la aqui, doutora Bruna. Para mim é um grande prazer, aprendi muito hoje, tá? Com certeza será muito útil sempre esse ensinamento. E eu gostaria de, novamente, já falou, mas eu gostaria que trouxesse um pouco da rede social, das redes sociais suas, do Bicha da Justiça, como acessar, como buscar os serviços que são fornecidos, né, pela Bicha da Justiça, e se dirigir ao nosso público. Fique à vontade, fale um pouco da Bicha da Justiça, do seu trabalho, e que todos possam acessar. Desde já agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui conosco. Para ter acesso, vou até falar para a câmera, né? Para ter acesso é bem simples, tá, gente? O nome é Bicha, com CH, da Justica. Então, todas as nossas redes sociais é Bicha da Justica. E a gente está presente em todas. E o site também é bichadajustica.com. Lá você encontra o nosso escopo de serviços. Se você tem os contatos lá para se acionar. E nas mídias sociais, principalmente no Instagram, é onde a gente gera bem mais informação sobre a comunidade, sobre os direitos LGBTQIA+. Então, nos sigam. Legal, ótimo, isso mesmo. Muito bom, eu quero agradecer aos colegas aqui da mesa, o pessoal que está nos acompanhando aqui nos bastidores, agradecer a nossa audiência, pedir que curtam, compartilhem, comentem, sigam lá a plataforma Bicha da Justiça e agradecer especialmente a doutora Bruna por compartilhar o seu conhecimento com tanta lucidez, com tanta didática, clareza. A gente conversou ali antes de começar o programa e eu te disse que a gente quer comunicar com todo mundo, não só com pessoas do direito, e você atendeu exatamente a nossa finalidade. Muito obrigada por isso e seja sempre muito bem-vinda. Volte sempre que quiser. Esse assunto é muito importante, ele nunca sai de moda, né? A gente precisa falar disso o tempo todo. E sempre que ingressar aí uma nova sigla, fale sobre isso aqui, esteja aqui com a gente, porque a gente também quer instrumentalizar a educação através do nosso programa. Muito obrigada por isso. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Gente. Até o próximo podcast, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E aí, curte, compartilha, arrasta pra cima e comenta. E é isso, gente. Um grande abraço pro Luquinhas, né, também. Lucas Reis. Grande Cadê abraço. o Lucas Reis, hein? Pra nossa audiência. Um abraço a todos. Aí, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.